Quem gosta de ouvir sobre a salvação? Então vamos lá. Capítulo 1 do livro de Josué. Eu tenho algo muito especial para falar com vocês. Uma revelação que Deus me entregou essa madrugada. Abra aí. Josué, capítulo 1, por favor. Meu Pai, em nome de Jesus, nos trata, nos limpa, tira os galhos secos, para que a gente possa dar frutos. Uma planta que não é tratada, que não é cuidada, e muitas vezes não é nem podada, ela não tem força, ela não tem frutos. Pode ser que tenha tamanho, mas não serve para nada. A tua palavra é o nosso alimento, ainda que seja para exortar-nos. Tem problema não, fale com a gente, abre os nossos olhos naquilo que nós não estamos enxergando. Mostra-nos a tua vontade em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Você já percebeu que quando você planta alguma coisa, se você quer tirar algum proveito dali, algum fruto, você tem que cuidar daquela planta? Sim ou não? Se você só planta e deixa, não dá nada. De vez em quando você tem que ir lá, você tem que adubar, você tem que molhar, às vezes tem que podar, cortar, tirar as folhas secas, porque senão não dá nada. E é exatamente esse, pessoal, o papel que o Espírito Santo desempenha na nossa vida, quando a gente permite, claro, quando a gente deixa, com a palavra dele, com os ensinamentos da Bíblia, nas reuniões que a gente participa, ele está sempre cuidando da gente, ele está sempre investindo em nós. E o que eu vou falar para você hoje, eu confesso para você que eu ainda não tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido isso que eu vou falar para vocês hoje. Eu ouvi nessa manhã, o Espírito Santo falou comigo, e eu gostaria que você abrisse o seu coração, e que você ouvisse com o seu coração essa palavra. Diz aqui, ó, Deus fala a Josué e anima-o. Pode ser que a passagem da Bíblia você ouviu muitas vezes, mas da maneira que o Espírito Santo vai falar hoje, você vai se surpreender. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo de Deus, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Versículo 7, ele diz de novo: tão somente ser forte e o que, gente? E muito corajoso. Vamos dar uma pausa aqui, já vamos continuar. O que o Espírito Santo quer de nós? Veja bem, quando Moisés ainda vivo, Deus usou ele para tirar o povo da escravidão. Deus mandou Moisés com uma missão lá no Egito, resgatar o povo da escravidão.
foi conhecido como o libertador do povo. Através de Moisés, Deus libertou 1 milhão de pessoas que estavam lá por 400 anos servindo o Faraó. E olha que forte isso. Faraó era o inimigo de Deus, personifica Satanás nos dias de hoje. Faraó personifica o diabo que escraviza as pessoas com os vícios, com as doenças, com a miséria, com a idolatria. Quem está entendendo? Então Deus usou Moisés para ir lá no Egito e libertar aquele povo. Enviou as 10 pragas e fez com que Faraó, por braço forte, obrigado, forçado, na marra, largar o povo de Deus da escravidão. O povo de Deus sai do Egito, sai da escravidão. Deus usa Moisés, Deus usa a vida dele para envergonhar Faraó, o inimigo dele. O exército inteiro de Faraó, que seguia Israel, que perseguia Israel, morreu afogado no mar quando o mar se fechou. O povo de Deus passou a pés enxuto, mas os cavaleiros de Faraó foram mortos, se afogaram, porque perseguiam o povo de Deus. Passando para o outro lado, o povo estava o que, gente? O povo estava livre. O povo estava livre. Veio o deserto. Deus estava com o povo no deserto. A Bíblia relata, vai vendo, que à noite, um frio abaixo de zero, insuportável. Mas Deus fazia 2 colunas de fogo. Olha só, Deus fazia 2 colunas de fogo, e o povo andava no meio. O povo se aquecia. Deus cuidava dos mínimos detalhes. O povo não morria de frio à noite. Durante o dia, é um calor insuportável no deserto. É o oposto. E a Bíblia diz que Deus punha uma nuvem sobre o povo, para que eles andassem no deserto. Eles caminhavam na sombra. Diga glória a Deus. No deserto, eles caminhavam na sombra. Quando eles tinham fome, diz a Bíblia que Deus usou Moisés. Eu estou usando muito essa palavra. Deus usou Moisés para fazer coisas extraordinárias. Deus mandou um bando de codornizes, carne no deserto. Eles comeram carne no deserto. E comeram tanto que tinha gente que estava reclamando o tempo todo. Tem gente que só reclama, não tem, pessoal? Aqui que não tem ninguém assim. Mas por aí tem um monte de gente que ela só reclama. E Deus ficou indignado com aquela situação de pessoas murmurando e reclamando. Ele deu tanta carne para aquele povo comer, no deserto, hein? Não estamos falando de Blumenau, não. Que eles comeram tanto que saía carne até pelos narizes, de tanto que eles comeram, para ver se paravam. É ou não é? Mas não, tinha gente que não mudava. Quando tinham sede, Deus usou Moisés para pegar lá o cajado e bater na rocha. E no meio do deserto se fez uma fonte de água a jorrar. E eles tomavam água limpa. Aonde? No deserto. Eles comeram carne no deserto. Eles beberam água limpa no deserto. Eles caminhavam na sombra no deserto. Eles tinham uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite no deserto. Sabe por quê? Porque Deus não só queria usar Moisés,
para destruir os inimigos e fazer o povo ser livre. Deus tinha um propósito muito maior do que isso na vida daquele povo. E aonde eu quero chegar agora? Moisés morreu, o povo já tinha saído do Egito, o povo já estava livre. Deus, entre aspas, já tinha se vingado dos inimigos que escravizavam o seu povo. Só que Deus não para, Deus não desiste do povo, mesmo o povo já livre, mesmo o povo longe das garras de Faraó. O povo já tinha visto os milagres e os sinais. Deus não desiste, porque Deus queria fazer aquele povo entrar na terra prometida. E trazendo isso para a nossa vida, Ele não quer que você apenas veja os sinais, os milagres. Ele não quer que apenas você saia do mundo e venha para a igreja, saia do Egito, saia da escravidão e venha para a igreja. Ele quer fazer coisas extraordinárias na sua vida também, quem crê nisso? Ele quer fazer coisas maiores na sua vida também. Ele poderia ter parado ali. Moisés morreu, já cumpri já o meu propósito, mostrei para Faraó que eu sou Deus. Porque esse era o propósito. Quando ele mandou Moisés lá, Moisés vai lá e fala que o eu sou te mandou, vai lá e fala que você foi mandado aí para tirar o povo da escravidão. Mas olha como Deus é perfeito, pessoal. Ele não começa uma obra na vida de alguém se não for para terminar essa obra. Mesmo Moisés morrendo, parecia ter acabado ali, ter interrompido ali o projeto de Deus. Deus chega para Josué e diz para Josué o quê? Desanima não, Josué, ainda não acabou. O que eu quero fazer, eu ainda não fiz. Esse povo tem que entrar na terra prometida. O que é entrar na terra prometida? É você começar agora, olha aqui para mim, ó. É você começar agora a desfrutar de uma vida completa, de uma vida realizada. É a plenitude de Deus, pessoal, em nós. Quando o povo estava ali, à beira de Canaã, na porta de Canaã, e os inimigos estavam lá em Canaã, Deus continuava insistindo com Josué, Calebe, aquele povo que estava a caminho da terra prometida. Mas porque Josué desanimou, porque Josué parou, porque Josué se entregou, Deus não poderia fazer mais nada a partir dali, se ele parasse, se Josué desanimasse. Se no meio do caminho você para, desanima, se cansa, então Deus também não pode continuar a obra dele na sua vida. Você está entendendo? Sim ou não, pessoal? Quem está entendendo? Por favor, se você para, se você desanima, então Deus não pode continuar a obra que Ele vinha fazendo na sua vida. Se você para, Deus para. Se você não age, Deus não pode agir na sua vida. Josué estava desanimado, ou estava desanimando. Primeira coisa que Deus fez foi dizer para ele: anima-te. Você precisa ser forte, Josué. Você precisa ter coragem. Você precisa continuar, Josué. Ainda não se cumpriu tudo o que eu prometi. Você precisa levantar sua cabeça. Não é o fim. E a gente vê que, a exemplo de Josué, tem muitas pessoas, pessoal, que elas saíram do Egito, saíram do mundo, vieram para a igreja. Passaram já pelos desertos, enfrentaram tantas lutas, mas vai chegando uma hora que ela vai desanimando, e ela vai deixando a vida, como diz aquela música, né? Ela vai deixando a vida levar ela. A vida começa a levar ela começa a se deixar levar pelas circunstâncias. Aí aparece um incrédulo aqui, enche ela de dúvidas. Aí aparece outro ali, enche ela de dúvidas. Aí começam a surgir problemas, ela começa a mudar daqui para ali.
e ela muda de igreja, e ela muda de pastor, ela muda de casa, ela muda de bairro, ela muda de marido, muda de esposa, ela muda de tudo, só não muda o quê? A vida dela. Só a vida dela. E eu falei sexta-feira aqui para as pessoas, que tudo que nós precisamos para mudar a história da nossa vida, já está dentro de nós. Está onde? Dentro de nós. Deus foi buscar lá dentro de Josué o que ele tinha para ele poder se levantar. Ô Josué, você precisa se levantar. Anima-te, seja forte, seja corajoso. No versículo 7 ele fala: tão somente ser forte e muito corajoso. Pessoal, tem horas na nossa vida que não basta ser forte, tem que ter coragem. Se a pessoa não for corajosa, se ela não for corajosa, ela não abre mão daquilo que está atrapalhando ela. Certas amizades, certos sentimentos, coisas do passado, você me entende? Sim ou não? Tem pessoas que lhe falta essa coragem para ela assumir Jesus como Senhor da vida dela. Ela não teve coragem de fazer isso ainda, sabia? Ela não teve coragem de se posicionar como mulher de Deus lá dentro do trabalho dela. Ela não tem coragem, porque ela pensa que vai perder alguma coisa. Mas se alguém souber que eu sou crente, que eu sou evangélico, que eu sou cristão, meu amigo, minha amiga, o diabo, que é o teu maior inimigo, já sabe do desejo do teu coração, de ser mulher de Deus, de ser homem de Deus. E se você não ocupar esta posição, se você não tiver coragem para assumir isso verdadeiramente, então Deus não pode continuar a obra dele na sua vida. Tem pessoas que elas são fortes, ela tem uma força tremenda, ela não se entrega com facilidade, mas ela não tem coragem para tomar decisões, aquelas que são necessárias. Não tem coragem, porque às vezes a decisão que ela vai tomar vai entristecer alguém que ela gosta, vai mudar um pouco o relacionamento dela com as pessoas que ela está acostumada. Quem está entendendo? Você tem que ter coragem. Coragem. Aliás, eu sempre ouvia o pastor falar, quando eu me converti, que o homem, para ele ser de Deus, primeiro ele tem que ser homem de verdade, senão ele não consegue ser homem de Deus. Senão ele não consegue. Os amigos no trabalho vão zombar dele e ele não vai ficar firme. Vão criticar a fé dele e ele vai balançar que nem palanque embanhado. Sim ou não? A mulher, para ser mulher de Deus, ela tem que ser mulher de verdade primeiro. Eu pensava que crente era tudo bobão. Sabia? Um bando de gente bobão, vai para a igreja e fica lá. Hoje não, né? Há 20 anos atrás, quando eu nasci de novo, eu entendi que não é fácil para você se manter firme na presença de Deus. Você tem que ser forte e corajoso. Se você não for forte e corajoso, o contrário de forte e corajoso é o quê? Fraco e covarde. Ou eu pertenço ao time dos fortes e corajosos, ou eu pertenço ao time dos fracos e covardes, pessoal. Doa quem doer, essa é a verdade. E está cheio de fracos e covardes por aí, com uma Bíblia debaixo do braço, pessoal, que sabem o poder de Deus, como esse povo. A maioria deles foram fracos e covardes. Por isso Deus se dirigiu a Moisés. Nessa hora, Deus foi direto com Moisés. E Deus está sendo direto com você nessa manhã. Ele está falando isso para você, porque Ele acredita em você, diga amém. Ele está falando com a senhora, porque Ele acredita que a senhora pode. Ele está falando com o senhor, porque Ele sabe do propósito que Ele tem para a sua vida. Seja forte, seja corajoso. Vão ter momentos na sua vida, que a única coisa que vai fazer você permanecer, é você sendo forte e corajosa. Se tiver que chorar, chore.
Mas não perca a coragem, não perca a força, não se renda. Se tiver que ficar sozinha, sem poder contar com ninguém, fique, mas não abandone a sua fé. Não esmureça diante dos teus propósitos, diante do teu Senhor. Josué estava lá, ai meu Deus do céu, Moisés morreu, e agora o que vai ser de nós? Moisés morreu, mas Deus está vivo. Josué morreu, mas você está vivo, ou não? Quem está vivo, diga eu. Só 8 só. Moisés morreu, Deus levantou Josué, porque o Deus de Moisés continuava o mesmo. Josué morreu? Sim ou não? Hoje está morto. E o Deus de Josué? É o mesmo. A palavra dele ainda é a mesma. A promessa dele é a mesma. Ele não mudou. É o mesmo Deus de ontem, hoje e será sempre. E se você crê nessa palavra, o que ele fez com Moisés, ou através de Moisés, ele usou Moisés para fazer, depois ele usou Josué para fazer, hoje ele quer usar você para fazer. Diga glória a Deus. Mas eu, pastor, coitadinha de mim, pastor, só que menos me ouvem lá em casa é você. Moisés era gago, Moisés tinha a língua presa, Moisés não sabia falar, Moisés era chucro. Quando criança foi jogado no rio, dentro de um cesto, a mãe teve que lançar ele no rio, para não ser morto. Olha como que ele cresceu. Moisés não tinha condição nenhuma de enfrentar Faraó, ele era um fugitivo. Ele viu um egípcio batendo num hebreu, que trabalhava de escravo, porque o povo todo, todos os hebreus eram escravos de Faraó, e um soldado foi lá e estava espancando, batendo num hebreu, e a Bíblia diz que Moisés foi lá e pegou ele pelo pescoço. Só que Moisés foi criado como filho de Faraó para suceder Faraó, e ele abriu mão de tudo isso para deixar Deus usar a vida dele para coisas maiores. Diga graças a Deus. Talvez você tenha um plano, olha aqui para mim, ó. Talvez você tenha um plano, você tenha um projeto, mas o que Deus tem para você vai muito além disso, vai muito além do que você possa imaginar. Talvez você está aí sofrendo por algo tão pequeno que ainda não aconteceu na sua vida, e por isso desanimou, porque não aconteceu, e Deus tem algo muito maior do que isso para fazer na sua vida. Então quer saber? Seja forte e corajosa, seja forte e corajoso. Ele disse assim, ó, olha a sequência daqui do versículo 7, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, leia aí, por onde quer que andares. Olha que coisa extraordinária. Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de vez em quando. Amém? Medita nele dia e noite. A palavra de Deus é a nossa espada. E nós não vivemos numa guerra? Quem vive numa guerra? Pastor, minha vida é uma luta, graças a Deus por isso. Então você não pode guardar a espada, você não pode botar a espada na bainha, você não pode se dar ao luxo de guardar a espada. Por isso ele diz, medita nessa palavra dia e noite. Não é você andar com a Bíblia assim, ó, de manhã, vou trabalhar, vou para casa, vou comer, vou dormir, andar com a Bíblia. Não, você tem que ter a palavra de Deus dentro do seu coração. Pede para ele gravar no teu coração as palavras dele. Diga amém. Uma coisa que eu aprendi com o seu Nunes, sempre que ele prega, ele fala isso. Eu aprendi isso com ele. E na minha oração eu faço isso também. Eu sempre peço para Deus, Senhor, grava as tuas palavras nas tábuas do meu coração, para que eu nunca mais venha me esquecer. E isso é extraordinário, pessoal.
você ter as palavras dele gravadas. Aliás, quando você tem uma experiência com Deus, quando você tem um encontro com Deus realmente, ele começa a gravar as palavras dele no seu coração, desde o primeiro dia já. Tem coisas que eu ouvia quando eu cheguei na igreja há 20 anos, que eu nem sei aonde está escrito, o local que está escrito, eu sei que está na Bíblia, mas aonde está o capítulo, o versículo, mas eu me lembro daquela palavra até hoje, como se eu estivesse ouvindo agora, quer dizer, foi gravado no meu coração. Por isso que ele diz, medita nessa palavra, não se desvia dela, não se aparta da palavra de Deus, de dia, de noite, para que você seja bem sucedido, por onde você for. Mas tem pessoas que elas deixam a palavra de Deus de lado, ela deixa a presença de Deus de lado, e quer lutar na força do braço, e aí ela é fracassada, aí ela sofre, aí ela desanima. O propósito de Deus era muito grande, por isso eu não podia deixar Josué desanimado. E na vida de uma pessoa desanimada, Deus não pode fazer nada, pessoal. Não desanima. Pastor, já desanimei. Hoje você vai se levantar. Hoje você vai receber força de Deus. Hoje você vai sair daqui animado em nome de Jesus. Amém, pessoal? Ele disse mais, para terminar: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é o quê? É contigo, por onde quer que andares. Diga glória a Deus. Quantos aqui que já não pensaram em desistir, em jogar tudo para o alto? Quer saber, vou fazer do meu jeito. Quer saber, vai lá e bota os pés pelas mãos. Olha o que Deus está falando para você hoje. Além de ter trazido você do Egito, do mundo, da escravidão para a presença dele, ele quer que você entre na terra prometida. A obra dele ainda não acabou. Deixa Deus te usar também. Diga amém. Deixa Deus usar a sua vida, para que através da sua vida o nome dele seja exaltado nesse mundo, que realmente você seja a imagem e semelhança dele nessa terra, que lá dentro da sua casa, como mãe, esposa, como chefe de família, como filha, como irmã, você seja uma referência, que as pessoas ao olharem para você, vejam Deus na sua vida, o brilho do Espírito Santo, o perfume de Jesus em você, pessoal. Você tem que desejar isso com toda a sua alma. Como que a gente vai fazer a diferença nesse mundo, se nós estamos na igreja só para esquentar o banco da igreja? Se nós estamos na igreja só para dizer que a gente é cristão? Como que Deus vai ser glorificado? Como que Deus vai aparecer para as pessoas, se Ele não aparece na minha vida? Ele é invisível, Ele é Espírito. Como que Deus é visto então? Através da minha vida, através da sua vida, pessoal. O seu filho vai conhecer Deus através da sua vida. Amém, gente? O seu filho vai conhecer a Deus através do seu testemunho. A sua esposa, o seu marido vai conhecer a Deus através do seu testemunho. Quem crê nisso? Hoje você tem que buscar isso de Deus. Senhor, eu quero ser tão cheio da tua presença. Olha aqui para o pastor, ó. Deus, eu quero ser tão cheio da sua presença, mas tão cheio da sua presença, que quando os meus familiares, ou lá no meu trabalho, quando as pessoas olharem para mim, elas vejam o Senhor em minha vida. Elas vão ver o Senhor em mim. Diga glória a Deus. E se você buscar, isso vai acontecer. Deixa Deus usar a sua vida, como usou a vida destes homens aqui, ó, que não eram nada, ninguém, não tinham condição nenhuma, mas Deus usou a vida deles para fazer coisas extraordinárias. Pessoal, agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Foi a vez deles. A obra dele ainda não se cumpriu. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E não vai passar dessa geração. E se nada nós fizermos, ele vai voltar. E muitas pessoas que estão ao nosso derredor não vão conhecer o amor dele.
Deixa Ele usar a sua vida. Hoje eu quero que você busque isso da parte de Deus. Senhor, me usa. Aonde eu estiver, eu quero ser um canal de bênçãos. Eu quero jorrar, quero ser essa fonte a jorrar na vida das pessoas. Porque o que tem de gente má, usadas pelo diabo aí fora, não está no gibi. Mentira ou verdade? Falei outro dia, eu fui no shopping com a minha esposa, trocar um negócio lá, e eu estava na praça de alimentação, eu fiquei abismado. Fazia tempo que eu não ia ali. Eu fiquei assustado de ver os jovens, o diabo fazendo festa na vida deles, senhoras e senhores também, porque o que é jovem hoje vai ser idoso amanhã, é ou não é? E a gente não está fazendo nada. Você deita em casa, você dorme, mas tem pessoas que estão morrendo. Deixa Deus usar a sua vida, pessoal, para que através da sua vida essa fonte venha jorrar em outras pessoas. Vamos salvar aqueles que estão perdidos, mas você tem que estar animado, amém, pessoal? Você tem que ser forte, você tem que ter coragem para chegar lá e abençoar até aqueles que te amaldiçoam, amar aqueles que te odeiam. É fácil? Não é. Mas o papel do homem de Deus, da mulher de Deus é esse.